Saudações, amigos do canal Agartha. Queremos abrir o presente ano, que na prática inaugura esta importante década de ativações, alinhada com a energia do milênio, tratando de um assunto capital para a humanidade, e que certamente adquire plena vigência nos tempos que começamos a vivenciar. Trata-se, pois, do advento da nova raça raiz, com a missão de fazer despertar o coração espiritual da humanidade, e, com isto, levá-la também à sua primeira iluminação. A bem da verdade, com isto a própria condição humana estará concluída, uma vez que, tecnicamente, tal evolução possui natureza quaternária, e tal raça nova também é a quarta da evolução humana como tal, isto é, dentro da presente ronda evolutiva. Este é um dos assuntos que trataremos aqui, a natureza do verdadeiro cômputo racial. Buscaremos esclarecer algumas das dúvidas que mormente surgem na mente do estudante do assunto das raças, sem problematizar todavia o tema nesta ocasião, para então tratar das implicações de tal importante momento para o nosso planeta. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O tema da nova raça raiz segue todavia nebuloso para muitos. Contudo, novos esclarecimentos já vêm sendo dados a respeito. Doutrinas menos obscuras têm sido trazidas a lume. E, finalmente, os próprios fatos terminarão por se impor acima de teorias e especulações. Oportunamente, trataremos dos outros problemas das teorias sobre as raças. Para compreender as fórmulas obscuras da teosofia, muitas chaves necessitam ser empregadas. Por tal razão, nos perfilamos simplesmente em torno da visão maia dos ciclos humanos de 5.000 anos. Algumas escolas hindus, como os Brahmas Kumaris, observam ciclos análogos, e que concorda perfeitamente com a ciência antropológica também. Eis que o tema das raças já possui em si complexidades suficientes, como para nos permitir travar em questões desnecessárias de cronologia. Sabemos então que a sexta raça, ou nos termos maias, o sexto sol, começou em 2012 último, de modo que já vivemos sob as energias de um novo sol espiritual, por assim dizer. Mesmo que ainda exista uma transição, tal coisa se destina agora a construir já as novas coisas, até raiar em definitivo este novo dia para o nosso planeta dentro de alguns séculos. Solucionado este primeiro obstáculo conceitual, nos deparamos com outra realidade que também costumamos buscar explicar. Acontece que a evolução humana se encontra como que encapsulada dentro da evolução da hierarquia. Uma boa forma de entender isso seria como falar de uma família. Até a maioridade, a criança depende dos pais para todos os efeitos. Por essa razão, quando classificamos as raças, também o fazemos a partir da gênese hierárquica, isto é, da grande família dos nossos pais ou patriarcas espirituais. É por isto que o ensinamento teosófico das raças, por obscuro que seja, não poderia prescindir do tema das hierarquias a ele associado, além de emanar, é claro, tal ensinamento da própria hierarquia espiritual, como sabemos. Seria até pueril imaginar que as coisas aconteçam de outra forma. Quer dizer, que a humanidade acompanhe a própria evolução da hierarquia em si. Na verdade, a própria evolução humana é instável e perde qualidade sob a sucessão das idades metálicas, como que desfigurando a sua verdadeira condição espiritual. Já a própria hierarquia preserva toda a sua luz, embora seja obrigada a se afastar do mundo em função desta oscilação humana. O registro espiritual das raças abarca então um completo grande ano de Platão, computado a partir da Era de Capricórnio ou do Natal cósmico na Porta dos Deuses, abrindo assim o arco do Pralaya ou da Noite de Brahma do grande ano. Com efeito, falta poucos milênios para encerrar este ciclo maior. Dentro dele, porém, também se computam os arcos do grande ano, responsáveis pela formação de humanidades em seu próprio nível, ou senão de subespécies da espécie Homo sapiens. Depois que a hierarquia encerrou o seu estágio humano de evolução no final do seu próprio arco evolutivo, aproximava-se então o arco do Manvantara ou do dia de Brahma na Porta dos Homens na Era de Câncer,
e ela passou a subvencionar uma nova evolução humana, que é a do atual Homo sapiens sapiens. Se diz que tal coisa ocorreu, pois, já em meados da raça lemuriana, sob a intervenção dos Kumaras e a criação de Shambhala, o centro espiritual supremo do nosso planeta. Ali se criou uma espécie de cisão na raça lemuriana, antecipando de certa forma a evolução de uma nova humanidade, uma vez que os supremos dignatários do planeta viram que o aproveitamento da evolução da Honda e da própria raça lemuriana era excelente e já oferecia todos os frutos necessários para se dar um novo grande passo além. A própria estabilidade humana diante dos desafios do mundo levou à multiplicação da espécie, simbolizado pelo futuro dilúvio Atlante, trazendo a necessidade de preparar os caminhos da agricultura do Neolítico. Outro motivo oculto é que a quarta ronda chegante necessitaria realmente de 4 etapas para a evolução da sua própria humanidade. Com isto, se estabeleceu apenas 2 degraus entre a evolução da própria hierarquia e aquela da nova humanidade, degraus estes formados pelas 2 raças que antecederam a Lemúria. A cúpula ou a cabeça da hierarquia se assomou então na forma de polo espiritual do mundo, de pontificado central para a nova evolução humana, e como representante de Shambhala, dando tal coisa lugar também a um reino intermediário que é o dos apóstolos, constituindo o restante corpo da hierarquia, na forma de agrupamentos centenários que cercam os polos espirituais, como foi observado na forma dos 7 rishis da Índia, dos 7 sábios da China, dos 7 profetas hebreus e dos 7 sábios gregos, tal como dos principais apóstolos do Cristo ou dos arhatas maiores do Buda. Estes grupos se relacionam a Agartha da mesma forma como os polos espirituais se relacionam a Shambhala. Não trataremos mais deste reino médio para não complicar o nosso texto, mas sua evolução também está incluída no quadro de rondas e iniciações oferecido neste podcast. Se começou então neste momento o registro de uma nova ronda, tendo a própria raça lemuriana honorificamente como sua primeira raça raiz, já que, como os teósofos dizem, a verdadeira humanidade atual começa realmente apenas na Atlântida. No caso, começam na Lemúria as raças subsidiadas pela evolução hierárquica maior. Contam-se então as raças seguintes também dentro da evolução do atual Homo sapiens, que foram a raça Atlante e a raça Ariana até agora. Então, é a este registro que a humanidade atual deve realmente se ater para medir o seu próprio desenvolvimento espiritual, este que até agora percorreu apenas 3 raças. A natureza de uma raça tem várias facetas, seja social, territorial e espiritual, tal como racial ou étnica propriamente dita. Em termos espirituais, uma raça tem a tarefa de despertar um chakra coletivo, assim como, é claro, todo o universo cultural que isto representa. As 3 raças já desenvolvidas nesta ronda ativaram, pois, os 3 primeiros chakras humanos, e não toca mais às novas raças enfatizar tais energias, e sim os novos centros ainda por despertar. Assim, a raça lemuriana recebeu o noviciado coletivo, adquirindo os clãs tribais que aderiram à nova ordem uma superior autodisciplina e espírito grupal planetário, sob o impacto da missão mundial de Shambhala, quando a própria hierarquia obteve a sua iniciação solar, tornando-se então instrutora. Como de praxe, o 3º grau confere o contato etérico pessoal e direto com o próprio Rei do Mundo, o que poderia explicar a manifestação de Shambhala. A raça Atlante recebeu em seguida o discipulado coletivo, quando a própria hierarquia adquiriu a condição de Arhat ou grau da cruz espiritual, habilitando assim as energias da verdadeira religiosidade humana. E a raça ariana recebeu na sequência então a própria iniciação verdadeira ou solar, na condição dos guerreiros espirituais, semelhantes, pois, àquela que a hierarquia mesma dispunha na virada desta ronda na velha Lemúria. Enquanto que agora a hierarquia assomava ao verdadeiro adeptado ou à gloriosa quinta iniciação, habilitando seus discípulos a gerir finalmente uma nova forma de sociedade holística ou universal na forma da civilização. Com isto, os poderes humanos também têm crescido muito,
A própria civilização tem sido legitimamente contestada aqui e ali, gerando contrapontos importantes como os da Idade Média Mundial, e preparando certamente o cenário para um ulterior momento da evolução planetária. Embora as energias da iniciação solar pareçam estar adormecidas neste final de raça, as forças da história estão se mobilizando para criar um grande redespertar, resgatando os antigos saberes solares ou iniciáticos para servir de trampolim para o grande degrau que se anuncia nesta conclusão da evolução humana. E tal como já se falou da iniciação do mundo e de iniciação coletiva, agora tocará falar da iluminação do mundo e de iluminação coletiva. Com efeito, o mundo já foi iniciado nos albores da raça ária, quando se concentraram os esforços espirituais e sociais para criar a civilização solar. Pois a iniciação racial não se completa sob a pauta da hierarquia sem que toda a humanidade seja nela envolvida de um modo ou de outro. Por isto, a nova raça também terá a sua própria forma de civilização, certamente menos centralizada formalmente, mas ainda assim univocamente orientada. Tal como a crucificação espiritual é dramática no iniciado individual para ser efetiva, o mundo também proverá condições igualmente desafiadoras para a humanidade como raça superar a este grande degrau de consumação. Não é preciso lembrar que as profecias anunciam um futuro batismo de fogo, e que ensinamentos como o da Agni Yoga estão aí para preparar este dia da consumação das coisas. Mais que isso, a própria história está encaminhando a humanidade para crises de tal monta, onde ela não poderá mais ignorar o primeiro e o mais fundamental de todos os fatos, o de que o ser humano é mortal, e que o destino da sua alma jamais esteve assegurado por crença simplista alguma. Cada ser humano que vem ao mundo é peremptoriamente embalado em sonhos e fantasias de perenidade, alimentado seja pelas religiões ou pela própria cultura materialista que, ademais, investe continuamente na alienação humana. É claro que, em meio aos grandes sofrimentos que virão, as respostas humanas às crises serão muitas, a começar pela mais básica, que é a negação pura e simples das mesmas, como já temos podido observar de forma muito sistemática e organizada até pelos grandes poderes do mundo. Outros colocarão a sua fé em Deus e na religião, dizendo que Deus proverá ou salvará de qualquer forma mágica e maravilhosa que seja. Por fim, e passando por alto os indiferentes e os simples humanistas, haverá aqueles que se preocuparão com o fato do planeta deixar de servir como local de encarnação e desejarão libertar-se nessa mesma vida, tomando as medidas espirituais e sociais necessárias. E assim, o planeta terá que pagar uma vez mais um preço pela evolução humana. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Certamente as profecias do fogo fomentadas desde o Antigo Egito em praticamente todas as religiões árias já não tardarão a se cumprir. Os persas relacionavam também a porta dos deuses de Capricórnio a um dilúvio de fogo. Mas, muito provavelmente, essa civilização moderna, que tem cultivado de tal forma as energias físicas, tratará de antecipar as coisas, da mesma forma como elas foram antecipadas na Lemúria, permitindo a chegada de Shambhala. O momento atual é perfeitamente simétrico, aliás, com aquele dentro dos arcos cósmicos. O espaço de 2000 anos abarca o começo da transição das rondas. Daí a manifestação das hierarquias maiores para gerenciar as energias cósmicas da mudança de rondas. As iniciações cósmicas dos Kumaras acontecem nestes momentos de final de ronda ou de arco de evolução mundial, destes que representam os primogênitos da evolução humana, a sua primeira colheita de iluminação bem-sucedida. Certamente tal coisa anda a par e alinhada com as iniciações dos outros reinos em evolução. A hierarquia que receberá a condição de Chohan ou de ascensão espiritual, e a humanidade que receberá a condição de Arhat ou de crucificação espiritual, consumando assim a sua própria evolução e liberando-se da necessidade, no caso até da possibilidade, de reencarnar. E com isto, um planeta sofrido também verá a sua glorificação, anunciando um novo dia no qual as energias começarão a superar a matéria
e as grandes sínteses transcendentais poderão se tornar finalmente moeda corrente. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.